Aqui a gente vê São Bernardo, né? Ele era um devoto de Maria, né? E ele orando para ela, pedindo, né, para que ele fosse iluminado com sabedoria e conhecimento, e a Maria dá 3 jatos de leite para ele, né? Com o menino Jesus no colo, né? Ela, realmente, a leite é o quê? Leite do conhecimento, da sabedoria, da evolução espiritual, da ascensão do espírito. Tem uma outra imagem também, tá? Vamos lá. Um pouquinho das catedrais, né? Essa é a Catedral de Chartres, tá? A Catedral Gótica, o quê? Como livro de pedra. Por que livro de pedra? Porque naquela época as pessoas eram analfabetas. Então, o que se utilizava? As igrejas, né? Como se fosse uma história em quadrinhos. Por quê? Que as pessoas olhassem e entendessem o que estava acontecendo. Então, hoje a gente olha para as imagens que estão lá, para os desenhos, a gente não tem noção, né? Mas eles sabiam cada movimento de cabeça, cada movimento de mão, de braço, de não sei o quê, era representativo de alguma coisa. E a gente perdeu, nós perdemos as chaves, a gente não tem ideia. Tá? E a catedral, o que era? Tanto a catedral como qualquer templo, né, qualquer igreja, ele é o portal para quê? Para o nosso interior. Então, uma coisa interessante, então, a gente tem a porta da catedral, né? Imagina aqui as pernas da mulher, né? E você entrando na igreja, né, ou na catedral, tá? Você está acontecendo o quê? O aspecto externo está penetrando o grau. E quando você alcançou a purificação necessária, você vivenciou o aspecto de religiosidade, seja o que for, você vai sair trazendo de volta para o mundo uma nova vibração. Vamos? E dizem, né, que foi São Bernardo que criou, né, a palavra Notre Dame, né? Nossa Dama, né, ou a Virgem Maria, mas ele gostava também de Maria Madalena, né, só que não podia declarar, né? E a catedral, o que é? Principalmente a Catedral de Chartres, praticamente toda, mas principalmente a de Chartres, ela é uma catedral iniciática. Ela é a única catedral na Europa em que não existe ninguém enterrado. Ninguém foi enterrado aqui dentro. Todas as outras catedrais têm. E a catedral iniciática, o que é? Lembra, você penetra na catedral, no aspecto feminino, você vai alcançar a vibração necessária, você vai fazer a sua própria jornada iniciática e vai retornar ao mundo de uma nova forma, uma elevação espiritual maior. Bom? Então seria o quê? São livros esculpidos da pedra. Por quê? Ali estavam as mensagens. Só que nós perdemos as chaves, né? E ao mesmo tempo que era um convite à contemplação. Tá? Por que convite à contemplação? Então existem 2 formas de você construir, né, naquela época, tá? Uma catedral, uma igreja, um templo. O românico, o estilo românico, que ele é baixo, pesado, em que o teto ele é apoiado sobre as paredes. Tá? Tem poucas janelas, né? Se tiver muitas janelas, aqui no românico, né, o que vai acontecer? O teto vai ceder, as paredes cedem com o peso. Então, esse é o estilo românico, baixo, escuro. Por quê? Era um momento em que aquela civilização estava vivendo, aquele momento histórico do homem. Ele tinha que se voltar o quê? Para baixo. Ele tinha que se humilhar diante de Deus. Ele tinha que estar no escuro. Né? E a gótica, exatamente, ele inverteu o peso do teto, ela vai para as colunas. Quando ela vai para as colunas, ela abre os espaços para serem colocados de trás. E, ao mesmo tempo, como ela mudou, né, que se mudasse a percepção do homem, o que aconteceu? Ela passou a ser para cima, muito iluminado e sempre para cima. As colunas eram finas, né? E o homem, quando ele entrava na catedral, ele não olhava para baixo, ele olhava para cima. Ele era banhado de luz. E é exatamente o que os templários trouxeram, né, nessa construção. Ninguém tinha dinheiro suficiente para pagar a construção de uma catedral. E quem tinha dinheiro naquela época? Os templários. Vamos lá? Tá? E os estrais sempre trazendo luz, né? E essa mudança alquímica, o que é? É mudança de você mesmo. Né? É você crescer. A alquimia transforma metal barato em ouro, né? Ou chumbo em ouro. Né? Então, sempre um templo, né? Sempre um edifício, ele é cósmico. Por quê? Veja que ela está sempre subindo aos céus. Né? Ela sai da Terra e vai para o céu. Tá, com isso ela está o quê? Ela está ligando a energia celeste com a telúrica. Né? Magia. Então, quando você dá esse equilíbrio de energia, né,
se forma magia. E essa magia, o que é? Ela se transforma em cura. E a maior magia, o que é? É o desenvolvimento espiritual do homem. Esse é o grande aspecto mágico que a igreja não queria. A igreja queria o quê? Que você se ficasse, ao cristianismo, né? Que você fosse dependente de um padre. Tá? O padre era o intermediário entre o homem e Deus. E aqui não. E a magia diz o quê? Que você é seu próprio guia. Você não precisa de intermediários para você chegar a Deus. E a igreja a catedral mostrava que outro aspecto? O aspecto macro e o aspecto do microcosmo. Macrocosmo, microcosmo. Então, o que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Não é isso? Vamos lá? E vai fazer a catedral, né? Ela faz o quê? A ligação do céu e da terra. Ela passa o seu centro. Você vê que em todas as cidades você tem um obelisco e próximo a esse obelisco você tem o quê? Você tem uma igreja, você tem uma catedral. Então, ela é o centro do mundo. E o centro do mundo pode ser o quê? No nosso caso, né? O homem. O próprio homem é o centro do mundo. Você é o centro do seu mundo. E ninguém vai mudar isso. Não tem como você jogar na conta de ninguém e você não pode fugir. Então, você é o centro do seu próprio mundo. Ah, o padre falou. Não, o padre não falou. Você escolhe. A escolha foi sua. De mais ninguém. Então, a energia está sempre subindo e você evoluindo espiritualmente. Você é o centro do mundo. Não é? E a catedral sente o quê? A orientação de leste é onde o sol nasce e onde o sol se põe. Então, a entrada é sempre no centro. Você vai sair o quê? O sol se pôs, da escuridão para a luz. Você entra na catedral, você sai do mundo material, você entra dentro da igreja, da catedral, da igreja, você penetra que você sai do mundo material. Você vai entrar, saindo das trevas e caminhando para a luz. Você vai em direção a quem? Ao fundo da igreja, onde o sol está nascendo. Tá? Onde o padre reza a missa, o altar da igreja. Tá? Ele fica exatamente no fundo. Por quê? Você está fazendo um processo de iniciação. Quando você entra numa igreja católica, a primeira coisa que você encontra, o que é? Água benta. Tá? O primeiro movimento de iniciação é você tirar as impurezas materiais que você tem, as energias. Vai ser lavado pela água, lava tudo. Então você pode penetrar dentro da igreja limpo. Então você tem o aspecto, tem o ar, né, que vai te limpar também, tá? O fogo, né, e você vai crescer. E a ideia o que é? É sempre você alcançar o céu. Né? Esse céu o que é? O máximo de elevação espiritual que você puder conseguir. Em cada encarnação, em cada momento civilizatório, em cada momento do planeta, do sistema, e do universo. Né? Vai por aí afora, bom? Tá? E Notre Dame, né? Tá? A Virgem Maria, né? Tá? Essa inspiração para os templários, eles construíram 80 catedrais e 500 igrejas, praticamente ao mesmo tempo na Europa, principalmente na França. De onde vinha esse dinheiro, gente? Tá falando, não, o pessoal cotizou. Não tinha dinheiro. Champagne era a região mais rica, Chartres era a região mais rica. Tinha 2.000, 3.000 habitantes. Como é que eles iam construir aquele monstro de catedral? É estranho, né? Mas o que acontece? A Virgem Maria é um aspecto pagão. Tá? Virgem Maria é uma Virgem negra. Então, o que se diz? Naquela região de Chartres, que vai lá na Gália, né, um druida, 6 mil anos antes, né, ele teve um sonho em que ele viu uma virgem negra, grávida, e que daria luz ao Salvador do mundo. 5 mil anos antes da Igreja Católica para isso. E com isso, o que aconteceu? Um outro druida fez o quê? Ele talhou uma estátua, essa estátua, né? Dela sentada, ela foi queimada, depois foi em 1800, ela foi restaurada, né? Mas a Virgínia Perituris, né? O que é? A Virgem que vai dar a luz. Né? A quem? Ao Salvador do mundo. E a igreja veio e se apropriou da imagem, como ela se apropriou de Isis também, né? E a semelhança das imagens, né? Todas as civilizações fizeram isso, todo império, né? Tomou um determinado lugar,
ela transformava a religião anterior na sua religião. Né? Ela mudava, como a gente tem. E esses locais eram dedicados a quem? A Madonna Negra. Né? E o culto era principalmente o quê? De fertilidade. Mas fertilidade o que é? Não é o grau? O grau recebe o aspecto masculino, né? E vai procriar. Então, essa lenda celta, ela poderia existir? Não, ela não poderia existir. Ela tinha que ser apagada. Vamos lá? E a igreja foi. Então, os romanos vieram, construíram um templo em cima dessa gruta, né? Do templo celta. A igreja veio e começou a construir várias igrejas, vários templos, até que se chegou à Catedral de Chartres de hoje, né? E o que acontece? A Virgem Negra, ela mostra o quê? Exatamente as forças da Terra, as cavernas, né? É um útero, né? As criptas, a cripta de Chartres, por exemplo, né? E a deusa criadora. É o grande mistério para o homem, né? É como a mulher pode desenvolver uma criança no seu ventre. Né? E ela tem o princípio o quê? Da vida e da morte. E é o sentido iniciático de todo o ser humano é a partir de uma semente. Então, a semente ela tem que morrer para que nasça uma nova árvore, né, vamos dizer assim. Tá? Vamos lá? A gente vê aqui na Notre Dame de Paris, está na entrada principal, a gente vê o símbolo. Né? Esse símbolo, o que é? Da antiga tradição, exatamente o símbolo da alquimia, em que a gente vê o quê? Ela sentada, com a cabeça nas nuvens e com os pés na terra. Ela com a cabeça no céu e os pés na terra. E a gente vê a escada da iniciação, os 9 degraus da evolução, que é o número que os templários tinham em boa conta. E a gente vê aqui um livro aberto e um livro fechado. O aspecto esotérico, que ele voltaram para as pessoas comuns, né? E o livro fechado para os iniciados. Né? O cetro do poder. O cetro do poder o quê? Você pode fazer isso. O poder que o homem tem de evoluir por si próprio, independente de religião. Isso era um grande pecado. Vamos para a fogueira, gente. Prepare-se. Pode escolher sua fogueira, viu? Cada um escolhe a sua. Vamos lá? Eu quero a 13. Eu moro no 13º andar. As catedrais, você tinha muitos símbolos, né, da alquimia, da astrologia, cabala, hermetismo. Isso aqui era outro grande pecado, né? Só que se transformava em histórias, né? Se transformava em histórias, tá? E que as pessoas que não tinham a chave não entendiam, né? E era exatamente o quê? A tradição hermética templária, baseada em todas essas informações. O que a tradição hermética templária dizia? Que é o nosso caminho na Terra. É você entrar dentro de uma catedral, você vai alcançar a iluminação, né, chegando lá no Oriente, na luz, na origem da luz, né, que é o nascimento do Sol, e vai trazer isso de volta para a humanidade, para o seu planeta, para o seu grupo. Cada catedral é o nosso templo interior. Vamos lá? E os templários? Como eram grandes devotos da Virgem Maria, principalmente da Maria Madalena. Mas isso seria o quê? Seria uma grande heresia. Então, seriam todos queimados. Então, já que não pode Maria Madalena, vamos falar que é a Virgem Maria. Aí começaram a construir as catedrais baseadas no quê? Em cima da estrutura da constelação da Virgem. Então, cada estrela representava uma catedral. Então, a gente vê aqui a Catedral de Chartres, a estrela espica, está exatamente aqui. E aqui está a Catedral de Notre Dame de Paris. Então, o que está no alto é semelhante ao que está embaixo. Não é isso, novamente, o princípio hermético? O que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Então, as catedrais estavam representando a própria imagem da Virgem Maria, que, no fundo, Maria Madalena. E cada templo, né, templário, tinha um altar dedicado a Maria Madalena, que era quem? A guardiã do grau. E a jornada em direção, né, a própria evolução, né? O templo, como via de elevação, não é isso? Esse é o processo. Você entrando na catedral, você crescendo o seu próprio templo interior, você vai alcançar a luz. É caminhar das trevas para a luz.